Bom, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de história com o assunto dos povos do Oriente, Japão, China e Índia, beleza? Então, vamos lá. Sabemos nós que a Ásia é na verdade, a Ásia é o maior continente do planeta, tanto em extensão quanto em número de habitantes, em questões demográficas, certo? Esse continente abriga uma diversidade cultural, política e econômica muito forte, certo? A Ásia, né? É bom a gente entender que a Ásia, em sua construção histórica, no seu processo histórico, ela se manteve com uma relação de poder, beleza? Na Ásia, assim como na Europa, assim como em África e na América, nós encontramos uma relação de poder, né? Lembrando sempre, aonde tem rei, tem súditos, onde tem rei e súditos, tem relação de poder, né? Onde tem chefe de Estado, onde tem chefe de tribo, né? Nós temos que entender que há uma relação de poder. É importante nós compreendermos a sociedade a partir disso, a partir da relação de poder que nela existe, beleza? O interesse dos europeus pela riqueza existente no continente asiático e do continente de África, na Idade Moderna, ampliaram seus esforços para a busca e domínio desse território. Os portugueses, por exemplo, foram os pioneiros, né, nesse processo de expansão ultramarina. Então, a gente sabe, com o expansionismo marítimo da era moderna, é bem interessante nós termos essa informação. Com a expansão do domínio marítimo, da era moderna, os portugueses passaram a ter contatos, né, com outros povos, em especial, né, que nós vamos estudar, da Índia, China e Japão. Porque os portugueses também foram os pioneiros, né, foram aqueles que entraram, né, avançaram o território de forma mais imediata, iniciou esse processo, certo? Então, foi importante a gente entender o papel de Portugal nesse processo de domínio ultramarino. E é interessante eu entender também que os portugueses, eles eram mercantilistas. Eu não posso ver os portugueses de uma outra forma. Eu tenho que ver os portugueses como mercantilistas, certo? É bom eu olhar os portugueses, analisar os portugueses a partir do seu processo de mercantilismo, tá? Não com olhar inocente, mas com olhar voltado a isso, que eles eram povos que buscavam lucro, né? Buscavam riqueza, buscavam sistematicamente obtenção de mais e mais mercado e comércio. Bom, entre os povos que nós vamos discutir, que tiveram relações com portugueses, que sofreram dominação portuguesa, vamos iniciar com a Índia, né? A Índia, né, por volta do ano 3000 a.C., essa região ela já era ocupada pelos dravidianos, né? Esse povo, os dravidianos, um povo agricultor vindo do oeste, se desenvolveu com métodos científicos eficientes, né? E a prática da agricultura. É importante eu entender, gente, de onde vem esse nome Índia, né? O nome Índia é originário, né? Esse nome ele vem ser originário do Vale do Rio Indo, tá? Beleza? Uns chamam Rio Hindu, né? Mas vem ser originário deste, tá bom? É bem importante eu ter essa noção, né? Por volta do ano de 1500, essa região da Índia, né? Ela foi invadida pelos árias, né? Mas antes disso, nós vamos notar que tinha uma estrutura social muito forte, né?
construções e edificações, casas, segundo o autor do livro, com 2 andares, certo? Então, uma estrutura política e econômica muito, muito forte, principalmente na cidade de Arapa, Mohenjo-Daro, né? Que nós vamos encontrar essas grandes, né? Graças aos estudos arqueológicos, essas grandes construções. Todavia, o que faz com que essas cidades elas começam a entrar em declínio? Por conta da seca, né? O uso da água de forma desordenada acabou gerando um certo desequilíbrio e gerando uma seca e, com certeza, a evasão. Lembrando que esses povos da antiguidade, eles são povos hidráulicos, os egípcios, né? Os babilônicos, eles são povos hidráulicos. E também o povo de Arapa, ele era outro povo que tinha essa questão, né, de ser um povo hidráulico, um povo que trabalha com um movimento de água muito forte, né? Com a comercialização a partir também do rio, né? Os grandes meios, né, de comercialização. Então, nós precisamos entender esses povos hidráulicos, né? Se a gente for ver ali voltar ali aos estudos daqueles povos ali na região ali do Oriente, né? Mais ali para a Ásia, mais próxima onde localizava-se a Babilônia, né? Nós vamos observar que eles ficavam entre o rio Tigre e Eufrates, né? O rio Tigre e Eufrates era a sustentação daquela sociedade, né? Uma sociedade altamente hidráulica. Bom, dentro da Índia, logo após, se formou por volta do ano de 1500 a.C., invadida pelos povos árias, né? Povos nômades que vieram provavelmente de outra região, na região do Irã, e ocuparam. Eles começaram a sofrer fortes influências, e criaram um sistema, né? Os árias e os dravianos, que eram politeístas, na junção deles, na unificação desses povos, eles criaram um sistema de castas por meio do hinduísmo. Nesse sistema de castas, a sociedade era dividida, e quem mais sofria com isso eram os Dalits. Vamos lembrar que os Dalits, até hoje, podem sofrer apedrejamento, certo? Podem ser assassinados. Então, até hoje, há consequências desse sistema. A divisão da sociedade indiana era baseada na crença, né, que as pessoas eram vindas, né, do Deus, né, do Deus Brahmanes, certo? E que elas não eram iguais. Havia-se uma grande diferença entre elas, certo? Havia aqueles que eram vindo da cabeça, então os professores, os intelectuais, aqueles que ajudavam no governo. Existiam aqueles que eram os grandes comerciantes, aqueles que governavam, né? Os outros que governavam, que eram os políticos, e aqueles que eram o trabalhador braçal. Enfim, aquele que vinha do pó, né? Do pó, de onde pisava o Deus, certo? E esses que vinham do pó eram os Dalits, os que mais sofriam, pois não tinham castas, certo? Nenhuma das outras castas queria se aproximar, mesmo aqueles que eram chamados de Sudras, né? Que era a classe trabalhadora. A classe trabalhadora também não queria se aproximar desses Dalits, os párias, né? Então, os Sudras, os trabalhadores braçal, que deveriam seguir os desígnios das demais 3 classes, que eram os Vaixas, os Shadras né? Ele não queria, ele não queria seguir, né? Ele não queria seguir essa tendência. E o Brahmanes, né? Brahmanes é a grande classe dos sábios e sacerdotes. Eles vêm do Deus Brahma, né? Deus Brahma, né? Que é o Deus criador, certo? Então, mesmo o Sudra, que obedecia as outras 3, ele não queria de jeito nenhum ter contato com esse Dalit, né? O Dalit era um risco, um perigo. O Dalit era o outro, aquele que não pertencia
à sociedade. Beleza até aqui? Beleza até aqui? Ok? Então, vamos lá. Na página de número... apesar de 1960, as castas terem sido banidas, até hoje, o sistema de casta, né? A grande consequência do sistema de casta é que até hoje, né, nós vamos ver as pessoas sendo agredidas e até mesmo mortas por causa desse sistema, né? Em 321, nós vamos ver que Chandragupta Maurya unificou o Vale do Rio Hindu e expulsa os macedônicos daquela região, né, que buscavam estabelecer domínio sobre esse território. O Império Maurya entra em declínio e, a partir daí, o território se fragmentou novamente. Foi apenas em 320 que o novo território foi formado, o Gupta. No século XIII, né, jamais aqui próximo, ali na região, se formos configurar a historiografia europeia, vamos chamar de Idade Média, né? No século XIII, os árabes islamizados venceram os indianos e dominaram o norte da Índia, formando o sultanato de Delhi, né? Delhi, atualmente Nova Delhi, é a capital do país. Era uma importante cidade do poderoso império. E, a partir dela, o islamismo se expandiu para o sul da Índia. No século XIV, a expansão árabe se choca, né, com a religião, né, e também com as demais culturas que há dentro daquele contexto, né? Vamos lembrar que temos o hinduísmo, temos o budismo, que foi criado pelo Siddhartha Gautama, um príncipe, tá? Quem era Siddhartha Gautama? É um príncipe que resolveu entender as causas do sofrimento, certo? Mas ali a gente vai ver um contexto, né, social muito forte. Qual era a intenção, a grande intenção desse príncipe em entender essas causas, né? É bom se aprofundar no budismo, entender o budismo de uma outra forma, com um olhar mais centrado à pesquisa. Aí o expansionismo islâmico, ele vai se chocar com essas religiões, tá? Todavia, nós vamos encontrar um outro problema, que é a chegada dos portugueses em 1498, quando o Vasco da Gama chega à cidade de Calicut, na Índia. Os árabes comercializavam naquela região, porque aquela região era rica em cravo, pimenta, arroz, canela, noz moscada, algodão, né? Que eram comercializadas ali com os chineses, né? Então, ali nós vamos ver um vasto comércio, um impacto comercial muito forte, e com a chegada dos mercadores portugueses, né? Que não queriam mais o intercâmbio que ocorria entre Genova, né? E que era um importante centro comercial europeu daquele período, na verdade, o grande centro de intercâmbio, certo? E Veneza também. Eles não queriam mais passar por esse intercâmbio, chegando com o processo ultramarino, eles começaram ali a comercializar com os portugueses, né? Foi um momento, até mesmo que eu digo, um pouco complexo, porque os portugueses, para alcançar seus objetivos, eles usaram do uso da força, né? Da força, do fogo e da violência, certo? Um dos pontos que mais nos coloca é o seguinte: diante do sucesso da viagem, né, que se teve de Vasco da Gama, cujo lucro foi de 4.000% em Portugal, outras expedições com a finalidade de estabelecer o comércio com os indianos foram feitas. E assim foram feitas até mesmo de forma bastante violenta, né? Outro aspecto que a gente vai encontrar também é a presença da igreja, pois toda a violência utilizada por Portugal, ela teve a participação e a adesão da própria igreja para que isso ocorresse. Então, o processo de domínio na China, na Índia antiga, teve também
essa participação muito forte, né, da China, da Índia, desculpa, eu falei antiga, da China, da Índia, nesse período da era moderna, vai ter muito forte a presença da igreja, né, no processo de expansão do cristianismo católico. Beleza? Gente, a gente vai ficar por aqui até o próximo horário, onde a gente irá discutir um pouco mais sobre esse assunto.